Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. O Flamengo aproveitou a fragilidade do Grêmio e, cara, jogou como se estivesse em casa, assim, né? O Grêmio não foi páreo para o Flamengo. Ontem foi assustador ver o Grêmio. Não tem sido algo sedutor ver o Grêmio, mas me parece que ontem chegou ao auge. Pela pouca competitividade. Eu fico com a impressão, quando a câmera pegava o Gustavo Quinteiros à beira do campo, a impressão que ele me causava era de perplexidade do que estava vendo. É claro que se ele não é um técnico que esteja satisfeito com o que ele vê em campo. Agora, há uma dificuldade dele convencer os seus jogadores sobre o que ele quer fazer e é uma outra dificuldade dos jogadores acreditarem no que ele está dizendo. E um Flamengo mordido, porque vinha de um resultado desastroso no meio da semana, com uma necessidade de dar a volta por cima, uma vontade, uma fome. Mas um adversário, eu acho que causou muita espécie no jogo de quarta-feira, porque a maioria dos jogos que o Flamengo, dos adversários que o Flamengo enfrenta no Maracanã, a maioria não tem a postura que o Deportivo Córdoba teve. A maioria não joga como o Deportivo Córdoba, principalmente as equipes brasileiras. As equipes brasileiras, quando vão enfrentar o Flamengo no Maracanã, elas já entram intimidadas, elas já entram acuadas, elas já entram assustadas e no inconsciente aqui pensando assim, daqui a pouco a gente vai levar um gol. O Deportivo Córdoba não atuou desse jeito. E o Grêmio ontem, a facilidade, e lendo a entrevista do Felipe Luiz, eu li hoje no GE. Globo, ele não diz isso de uma forma muito explícita, mas ele se surpreendeu com a facilidade que o Flamengo teve no início do jogo. E quem viu a partida era incrível, porque o Flamengo saía tocando diante do olhar passivo, aquela marcação passiva. E assim, o Grêmio é um clube de características históricas marcantes. E essa passividade na marcação não combina com a história do Grêmio. Não combina. É raro. O Grêmio já teve times péssimos, times ótimos, mas assim, times que sempre combateram os, né? Sim. E esse Grêmio que ficou assistindo, dando espaço. Era um espectador privilegiado porque estava em campo vendo o Flamengo jogar. Não, e tem a ver com ideia mesmo, né? Que ideia maluca é essa de querer marcar o Flamengo com Cristaldo, Edenilson, Pavon lá na frente? Jogadores que até são bons, mas o time do Flamengo tem facilidade para costurar, para sair de pressão. E não são jogadores que exerçam tanta pressão assim, ou que pelo menos tenham velocidade para acompanhar, pressionar. O time do Flamengo escapa. E aí você toma um gol cedo. Tenta manter pressão, tenta manter intensidade no jogo. Você vai jogar o Flamengo? Não jogou o Grêmio. Como destacou o Maestro Júnior na transmissão da Globo, isso ficou claro até no segundo gol, sempre tinha um toque para trás do Flamengo. E era proposital, que era para chamar esse Grêmio. Vem, Grêmio! Aí o Grêmio ia. Opa! Aí nas costas, aquela avenida. Vou rodar os dois gols desde o começo, porque eu acho que são dois gols muito bonitos. Né? Diferentes, mas dois gols muito bonitos do Arrascaeta. Tá aqui o primeiro. Os dois vão concorrer a gol da rodada. A bola vai sair do Rossi. O Flamengo usa muito o Rossi para isso. Muito, o Rossi né? pisa que nem futsal. Pisa, fica chamando. Olha lá, o Grêmio tá todo lá no campo de ataque. Todo lá. Time inteiro do Grêmio. Time inteiro do Grêmio. Aí quando você abre o olho, o Flamengo tá lá te jantando. Michael, o erro de marcação, a Arrascaeta muito feliz, dribla o goleiro, 1-0. 1-0. Olha como tem campo, né? Olha o espaço. Olha como tem campo. Sim. O time inteiro tava no ataque, né? O time inteiro no ataque. Baita gol, pra mim, né? Baita gol, pelo menos. É muito fácil. Muito fácil. Foi um jogo que o Flamengo não teve, enquanto a bola rolou, nenhuma dificuldade. Nenhuma. E aí o segundo, que vai ter esse toquinho para trás, numa jogada muito bonita. Né? Acho que o segundo é mais bonito até do que o primeiro. Eu também acho. O segundo é mais bonito do que o primeiro. Né? Olha lá, o Flamengo vai recuando, toca pro Rossi, vai chamando o Grêmio, fica lá atrás. Vem, Grêmio, vem, Grêmio. Não, e o Grêmio vinha, mas por vir, porque a saída era... Claro, o Grêmio tinha que ir, né? Porque tava perdendo. A pior coisa que tem é tu ter que marcar pressão a meia boca. Pois é. Um ou dois na dúvida, aí... Você tá na rodinha o tempo todo. Cara, parece um gol de adulto contra criança, né? As crianças ingênuas, o adulto fica chamando, vem, aí as crianças vão. Eu não sei. O adulto vai lá, eu jogo muito com criança hoje em dia, né? Parece gol de adulto contra criança. Sinceramente, André, eu não sei o que a diretoria do Grêmio está pensando,
Mas o que eu imagino é o seguinte, a diretoria do Grêmio, no mínimo, ela tem que chamar o Gustavo Quinteiro para uma conversa e dizer assim, olha, a coisa não estou aqui dizendo que tem que demitir, nada disso, não é o meu papel. Eu estou só dizendo o seguinte, você tem que chamar, não é para Fernando dizer assim, olha, não está funcionando. Nós não estamos indo por um bom caminho. Porque esse jogo de ontem, ele foi apenas o destampar de uma chaleira de um Grêmio que está sobrevivendo na Copa do Brasil por causa do Thiago Volpi. Isso que eu ia pontuar. A gente não tá falando, mas pô, foi contra o Flamengo, Não, as duas passagens na Copa do Brasil foram... Porque, assim, o Felipe Luiz certamente ficou duas noites, pelo menos, sem dormir, depois da derrota de quarta-feira. Ele sente a derrota e passou isso para o time teve a necessidade de dar uma resposta e ela veio. Né? Vamos mostrar o Felipe Luiz falando depois do abismo, da aula, usem o termo que quiser, mas foi 2-0, assim, porque o Flamengo quis. Se o Flamengo quisesse, vou fazer 4-0, teria feito 4-0 ontem e a gente ouve agora Felipe Luiz. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores, mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo, e nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Isso realmente demonstra somente uma coisa, o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo, né? E um deles é o Arrascaeta, como você falou. Olha, eu acho que a rodada para Flamengo e para Palmeiras comprovou, na minha opinião pelo menos, que a gente tem que ter uma régua diferente para avaliar tropeços dos dois times. Passa pano mesmo, como queiram. Então, assim, o Flamengo teve, para mim, uma noite desastrosa, um resultado horroroso contra o Central Córdoba. Mas, assim, é uma noite fora da curva. Né? Você não tem que fazer muita espuma, porque assim, a chance de recuperar é muito grande. E o Palmeiras, que vinha tendo uma temporada abaixo, também, cara, assim, calma. Torcedores, calma, como bem dizia a Leila. Porque, assim, a comissão técnica já demonstrou a sua capacidade, os jogadores já demonstraram a sua capacidade. Não é possível que uma hora não fosse encaixar o Palmeiras, que é assunto para daqui a pouquinho. Então, eu acho assim, tratar tropeços de Flamengo e de Palmeiras, eu trato de um jeito diferente do qual eu trato o tropeço do Santos, do Grêmio, porque eu sei de onde o Flamengo e o Palmeiras vão tirar para se recuperar. Mas, André, né? Isso não vai acontecer. No caso do Flamengo, às vezes, por exemplo, a reação ao jogo de quarta-feira, foi uma noite ruim e de um adversário que jogou muito bem. E vai ser difícil o Flamengo enfrentar no Maracanã adversários que joguem com a organização e a determinação que jogou o Central Córdoba. Mas aí vem o resultado inesperado e é tratado como se o Flamengo fosse um time imbatível. Não existe time imbatível no mundo. E aí você vai para a entrevista do Felipe Luiz, mais uma vez, uma boa entrevista do Felipe Luiz, em que ele admite que na quarta-feira cometeu erros, mas trazendo para o jogo de ontem, mostrando a capacidade dos jogadores de superarem o que aconteceu quarta-feira e terem uma atuação dominante no jogo de ontem. Isso vai acontecer. O que não pode hoje em dia é você sucumbir à chuva de críticas que toda derrota traz. Toda derrota hoje, ela é analisada do seguinte: está tudo errado, não serve para nada, onde já se viu, como se no futebol existissem equipes que só pudessem ganhar. Flamengo e Palmeiras só podem ganhar. Eles não podem perder. Porque quando eles perdem, nada presta, está tudo ruim. Não é isso. É claro que o Flamengo teve erros e os cometeu na noite de quarta-feira. Vai cometer outros. O Felipe Luiz falou isso ontem na entrevista. Nós vamos perder outros jogos. Isso é absolutamente normal. O Flamengo não é um time imbatível, como o Palmeiras não é time imbatível, como, aliás, no mundo não tem time imbatível. Agora, o importante é, em cada derrota, você não entrar com a cabeça baixa no jogo seguinte, e foi isso que aconteceu ontem no Flamengo. Falar do Arrasca, ele não jogou a estreia, né? Ficou fora contra o Inter, não estava fazendo uma grande partida contra o Vitória, aí achou um golaço no Barradão, e a gente estava se questionando, cara, fisicamente,
Será que ele vai voltar? A Arrasca passou por uma cirurgia no joelho no fim do ano passado. Esse é o gol contra o Vitória. E é normal que haja uma dúvida física, porque do talento dele, não vou nem colocar em discussão, porque é óbvio, ululante, a qualidade dele. E o jogo que ele fez no Sul, será um indicativo de que o Arrasca está de volta, Carlos Eduardo Lino? Fisicamente e tecnicamente inteiro? O Arrasca está discutindo contrato, apesar de ter contrato até 2026, né? Se eu sou o Flamengo, eu seguro bastante agora, né? Segura a conversa, deixa o Arrasca mostrar que ele vida no Flamengo, como ele está falando, que ele quer realmente renovar esse contrato, mas dá uma segurada, tal, administra isso. Que jogador em fase de renovar contrato, deve ser alguma coisa inconsciente que dá nos caras, assim, eu não sei o que acontece. Eu tenho um do meu lado que já deve ter visto muito esse tipo de Você história. voava em fim de contrato? Eu renovei, eu fiz besteira. É. Eu renovei um mês antes da final da Copa do Brasil, de 2015. De 15? É. Aí depois eu falei com o Paulo Nobre, falei, pô, Paulo, você já esperado um pouquinho mais, né? Imagina, cara, quanto que não valia depois da final contra o Santos? Mas é claro que não é só isso, é a capacidade técnica de um jogador muito acima da média. Então, mas é legal que tem esse tipo de ambiente assim. É que eu gostei, assim, que o cara queira ficar. Contra o Vitória, ele me pareceu muito limitado fisicamente. E ontem, não sei se foi o Grêmio que... Mas limitado fisicamente, você viu a dividida dele contra o Vitória, Não, carregou assim, a bola, fez aquele golzinho de Sim, bico, naquele... assim. Mas foi um lance muito isolado, né? Ele não fez um grande jogo contra o Vitória. Ontem ele fez um grande jogo, não só pelos gols, ele fez um grande jogo. E, cara, torça para que esse seja o padrão físico dele, que ele tenha voltado bem. A projeção é para assim, certamente Felipe, a comissão técnica estão pensando nessa escada que ele vai subindo para chegar no Mundial de Clubes muito bem. Eu tenho assim a percepção que o Flamengo acredita, e essa crença não é infundada, que pode fazer um bom Mundial de Clubes. O que você considera um bom Mundial para um time brasileiro? Chegar, de repente, a se classificar na fase de grupos e, de repente, dependendo do confronto após essa classificação na fase de grupos, quem sabe vencer esse adversário. Eu penso assim também. Chegou nas quartas para um time brasileiro, ficou entre os 8. Cara, parabéns. Exato. Cara. Cumpriu o papel, o que vier Cumpriu o depois... papel. E o que vier depois... Chegou nas quartas, parabéns, mas sem deixar de sonhar, porque... Cara, difícil, é quase impossível Você não pode ir lá com um não europeu ser campeão, mas é um jogo. Cara, às vezes o problema é que não é só um jogo, né? O Mundial atual para passar de fase. Mas tem que ser muitos jogos perfeitos. Eu tô dizendo assim, eu concordo até as quartas, que eu cumpri o papel, e daí dali para frente é isso. É um jogo e aí, o que vier é lucro, porque então, é muito difícil. Assim, por isso, a partir do Arrascaeta, acho que, por exemplo, De La Cruz ontem fez um bom jogo também no Flamengo. O jogo do De La Cruz, ele não vai aparecer tanto para a torcida como aparece o jogo do Arrascaeta, porque o Arrascaeta é aquele jogador que faz gols. E geralmente... o Gerson jogou muito de novo. Então, você está tendo uma construção aí que vai fazer com que esse grupo... Estamos falando do Flamengo, porque eu acho que o Palmeiras também tem a mesma pretensão, que vai fazer com que esse grupo chegue no Mundial de Clubes almejando passar da primeira fase. Acho que o Flamengo tem tudo para passar da primeira fase. E aí depois, amigo, você vai para oitava de final, aí vamos ver o que acontece. É isso aí. E a gente já coloca o homem, né? Arrascaeta contra o Grêmio. 86 minutos, 2 gols, 2 finalizações no alvo, né? Marca os 2 gols. Com 4 ações na área rival, também dribles completados, não foram muitos, mas suficientes para colocá-lo na primeira colocação. E a nota no Bola de Prata foi o melhor da rodada, com a nota 8,28. Notão, hein? Muita coisa. Eu tava brincando com o Jailson que o nosso touch repercutiu tanto na sexta-feira, dos camisas 10, né? E o Arrasca ficou no top 5. Uhum. Mas que se a gente fizesse hoje, ele ficaria talvez algumas posições acima. Já pularia, já iria para a terceira colocação. Porque a gente tá avaliando exatamente o momento de cada um, né? E o momento dele atual é maravilhoso. Atual, né? Um story, 24 horas. Isso. Agora... A gente tem que fazer a avaliação de story. Já mudou tudo, já mudou tudo. Hoje esquece. E ele mereceu isso? O jogo... Então, eu vou repetir ali, o jogo foi muito tranquilo para o meio-campo do Flamengo. O meio-campo do Flamengo não me pareceu ser incomodado pelo meio-campo do Grêmio. O Arrascaeta, ali atuando por dentro, foi muito bem. Tava sério. O que o Grêmio não conseguiu achar, por exemplo, ali o Cristaldo na tentativa, o Edenilson, de achar atrás dos volantes, né? De ficar ali no entre-linhas, que falam, mas enfim, atrás dos volantes fica uma situação mais tranquila.
o Arrascaeta foi encontrado o tempo todo. Então, na zona que ele oferece mais perigo, ele estava tranquilo para pensar o jogo do Flamengo. E aí foi fluindo a partida como um todo. Eu até estava pensando o seguinte, Mari, viu, Marra? Quando a gente fizer aquela conta assim, no mês de... Que mês a gente tá? Abril. No mês de abril, o Flamengo fez tantos jogos para falar do desgaste, a gente nem conta a partida de ontem. Porque parece que o Flamengo nem fez força, nem se desgastou para conseguir uma vitória, onde normalmente os times, para conseguirem vitórias, né, jogando contra o Grêmio no Sul, precisam se esforçar muito. O Flamengo parece que naturalmente fez acontecer. Mas assim, desculpa só, Marra, eu acho que isso diz talvez um pouco mais sobre o momento do Grêmio do que necessariamente sobre o Flamengo, que ele há muito tempo é forte, mas é sobre o Grêmio ter talvez enfraquecido nessa conversa, né? O Grêmio está num processo claro de transição, de comando técnico e também do grupo de jogadores, né? Agora, é isso, né? O Flamengo não tem nada a ver com isso, cada um com seus problemas, fez um gol muito cedo e depois, sim, poderia ter tido aquele lance do pênalti. Isso poderia talvez complicar a partida. Eu não vi, né? Eu não vi o pênalti, né? Eu não vi a bola entrando, tudo. Não tem como eu falar. Eu acho que poderia complicar a partida. Mas assim, a gente já está em 2 suposições. Sim. Aí já está querendo demais. O Flamengo colocou melhor a bola no chão, o Flamengo se protegeu melhor. Tá vendo as finalizações? Aí o Pavon é de fora da área. Agora, observe esse lance aí, ó. Agora, tem 4 jogadores do Flamengo chegando e tem 2 do Grêmio. É parecido com o gol que o Grêmio fez contra o Atlético Grau, mas um pouquinho lance antes, o Wagner Leonardo estava sozinho contra 2. O Grêmio tem tido muitos problemas estruturais de time, com a bola, sem a bola. O Flamengo e o Arrascaeta tomaram proveito disso. E essa liberdade que a gente viu com o Arrascaeta não foi única, principalmente no segundo tempo. E eu acho que até diminui o barulho do pedido de pênalti. Também acho. Assim, tem jogos que são assim, o quando time muito teve parelho, né? tava 1-0, aquele semana pênalti. passada o Palmeiras Sport. Isso. E sai aquele lance polêmico no último minuto e talvez o jogo não fosse para uma vitória de um dos lados. Tudo bem que ainda por ser no último minuto te dá menos margem de uma reação, mas quando um time, por exemplo, tem lá um pênalti para ser marcado no primeiro tempo, ou até mesmo no início do segundo tempo. Aquele pênalti poderia ter mudado, porque depois o time ainda tentou e não sei o que, e se tivesse feito. A verdade é que o jogo não mostrou que o Grêmio, se tivesse feito, teria segurado o Flamengo. Eu acho que acho que colocariam uma pimenta maior no jogo, talvez mais motivação. Mas eu acho que o torcedor hoje fala assim, sem aquele pênalti, não dá nosso jogo, sabe? O torcedor do Grêmio, obviamente, está irritado com a derrota em casa, mas é aquilo assim também. Não é do jeito que você falou mesmo. Jogamos para conseguir o empate ou aquele pênalti mudaria a história do jogo, realmente. Não mudaria pela forma que se apresentou o jogo. O Grêmio mal conseguiu ficar com a bola. Isso já é uma coisa que a torcida do Grêmio está reclamando há bastante tempo. E ontem deu para ver claramente. O Grêmio não consegue ficar com a bola. O meio-campo do Grêmio, mesmo ontem com o Cristaldo tentando ali, aí rolou uma inversão, porque o Cristaldo começa aberto, o Edenilson começa centralizado, e aí ficou muito nítido que isso não iria dar certo, e aí o Quinteiros pediu para rolar essa inversão. O Edenilson abriu, o Cristaldo foi um pouco mais para dentro, mas as coisas não estavam funcionando porque a pressão do Grêmio, para mim, era completamente descoordenada. Subia o Bright White correndo igual um doido de um lado para o outro sozinho, aí os meio-campistas do Grêmio subiam um pouco e tal, o time do Flamengo tocando a bola para um lado. Tipo, vem aqui, vem tentar pegar a bola. E aí tu tem Pulgar, tu tem o De La Cruz, tu tem o Léo Ortiz, tu tem o Léo Pereira, tu tem o Alexandro, que são caras que têm muita qualidade com a bola no pé e não se assustam. Brincadeiras à parte, vamos falar do Flamengo, que, assim, a gente brinca aqui, mas de fato fez uma grande partida diante do Grêmio, uma partida completa. Eu considero uma partida quase perfeita do Flamengo. Eu não vou dizer perfeita, porque teve um jogador, na minha visão, que foi muito abaixo, que foi o Michael. Mas eu não vou ficar falando aqui da parte negativa, eu quero ressaltar a parte positiva desse Flamengo, que novamente teve um setor defensivo com uma ótima saída de bola, com o Léo Ortiz, teve um lateral esquerdo mostrando novamente que ele é acima da média aqui no futebol brasileiro, que é o Alexandro. Inclusive a discrepância Ayrton Lucas e Alexandro é absurda, e isso não é uma crítica ao Alexandro, ao Ayrton Lucas, na verdade é um elogio ao Alexandro, porque ele fez uma grande partida ontem diante do Grêmio. A gente pôde ver um De La Cruz sendo titular pela 8ª vez consecutiva com a camisa do Flamengo, algo que pouco acontecia, e ele vem jogando bem, crescendo de produção, a parte física
dele voltando a ser a parte física ideal e ele conseguindo desempenhar dentro de campo. A gente pôde ver um Arrascaeta que é mágico, mas fisicamente falando ele tá chegando, não vou dizer ao ápice porque é difícil chegar ao ápice agora com 30 anos, mas ele tá mostrando que a parte física dele evoluiu bastante. Nos últimos 2 anos é o melhor momento, você quer dizer isso? Eu acho que sim, eu acho que está começando a ser o melhor momento. É uma Arrascaeta totalmente diferente, indo lá no setor defensivo, buscar a bola, organizando, dando bote, dando desarme, porque ontem, se eu não me engano, foram 4 desarmes que ele fez ontem na partida contra o Grêmio. Então foi um meio-campo perfeito ali, com o Pulgar jogando muito bem, De La Cruz jogando muito bem, a Arrascaeta jogando muito bem. O Gerson não foi o Gerson de outrora, mas mesmo assim é um jogador com muita qualidade, faz a diferença. E no ataque a gente pôde ver um Bruno Henrique, que muita gente critica, mas eu acho que taticamente falando foi um jogador super importante. O próprio Felipe Luiz ressaltou isso na entrevista coletiva. O Michael, como eu disse aqui no começo, fez uma partida muito abaixo. Acho que está longe de ser um Michael que pode desempenhar dentro de campo. E eu acho que foi uma partida completa. O Flamengo soube aproveitar as oportunidades que teve. O Grêmio, a gente sabe que o Grêmio vive um momento ruim, o treinador inclusive está sendo muito criticado, a torcida pede a saída dele, mas o Flamengo soube aproveitar a fragilidade do Grêmio. Então não adianta apenas você encontrar um rival frágil, é você saber aproveitar. E eu acho que o Flamengo soube aproveitar, fez uma boa partida. A gente pôde ver um Felipe Luiz que estudou bastante o Grêmio, porque todas as oportunidades que o Flamengo teve, o Flamengo conseguiu aproveitar, chegando muito bem ao ataque. Então é assim, ó, pelo visto, o Flamengo voltou ao caminho correto. Felipe Luiz assumiu o erro contra o Central Córdoba e eu concordo com ele. Na minha visão, o Flamengo não perdeu na ocasião porque poupou 3 jogadores no primeiro tempo. Perdeu porque jogou mal. Perdeu porque o Felipe Luiz armou a equipe mal. E ele reconheceu esse erro. Contra o Grêmio, a gente viu um Flamengo totalmente diferente. Eu acho que esse é o Flamengo versão 2025 e não aquele na derrota para o time argentino. E é natural, o Lucas Pedrosa, e eu falei isso aqui depois do jogo do Flamengo contra o Córdoba, que não dá para você apertar botão nenhum agora. Nem do terra arrasada, nem do eu vou ganhar tudo até o final do ano. Os tropeços, numa temporada que está só começando para os grandes eventos, que é Libertadores, Brasileiro, os tropeços vão acontecer. E o Felipe Luiz é um grande treinador, assim, é um cara que está começando, mas a gente já entendeu que ele tem muita qualidade e que ele ia usar da melhor forma o que aconteceu no Maracanã. E de fato usou, porque a gente não viu um Grêmio retrancado. A gente viu um Grêmio até que teve um poder de fogo, que tentou buscar o gol, que tentou sair para jogar, que foi o que o Córdoba fez, né? E o Flamengo foi pego de surpresa, e dessa vez com o Grêmio foi muito diferente. Então, assim, eu acredito que o Felipe Luiz vai usar para cada tropeço o que ele pode tirar de melhor como um conhecimento. E não adianta apertar botão nenhum agora o torcedor do Flamengo, de desespero, ou até de uma... Ai, meu Deus, eu vou ganhar tudo. Calma, como o Felipe Luiz disse, é um equilíbrio, hein, Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu acho sim que ele teve um aprendizado da partida contra o Central Córdoba, talvez até um aprendizado de postura, mas isso tem muito a ver com que, pelo que eu venho lendo, o Flamengo tem de prioridade no campeonato, na temporada 2025, que é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo colocou os seus principais jogadores para jogar contra o Grêmio fora de casa e preferiu poupar alguns jogadores na partida contra o Central Córdoba. Isso foi justificativa para o Flamengo perder para o Central Córdoba? Claro que não. O Flamengo tem um elenco suficiente para vencer o Central Córdoba em casa, mesmo com os desfalques. Só que assim, não são qualquer desfalques. É Gerson, é Pulgar e Wesley. São 3 jogadores que mudam a engrenagem do Flamengo totalmente. E ontem o Flamengo também contou com o brilho do seu camisa 10, do Arrascaeta, que estando bem fisicamente tem total capacidade de decidir qualquer partida. Para mim foi um primeiro tempo soberano do Flamengo, inclusive, com muita posse de bola. Vai lá ver o jogo, vai lá ver o gol dele, vai lá, Pedrosa. Não, é uma equipe. A jogada, vai lá. Acho que até mesmo o passe do Michael, naquele momento ali, inicial. Pra você. O De La Cruz arranca, que é outro jogador que vem crescendo de rendimento. O Michael, apesar de ter o passe desviado, ele tenta o passe correto. Ele ia achar o Arrascaeta ali entre linhas, porque o Arrascaeta se colocou naquela posição, e aí, se eu não me engano, é o Edenilson que corta mal esse passe, e aí o Arrascaeta consegue driblar o goleiro e fazer o gol. Esse gol também deu uma tranquilidade pro Flamengo dentro da partida, porque foi logo no início do jogo. E logo depois desse segundo gol, acho que o nosso zagueirão ali foi muito mal, se eu não me engano, o Wagner Leonardo, que veio do Vitória, deixou o Arrascaeta com todo o espaço possível, e o Arrascaeta conseguiu cravar naquele momento ali. Repito, aí, olha a movimentação, o De La Cruz arranca, o Michael, ele consegue levantar a cabeça nesse momento, porque ele olha, e ele acha o Arrascaeta. Só que o Edenilson corta, o que ficou ainda melhor pro Flamengo nesse momento, porque os 4 jogadores foram em cima do Michael, e o Arrascaeta, com a qualidade dele, driblou.
No outro gol que vai aparecer aí agora, pra mim o grande erro aí é o do Wagner Leonardo. Ah, tudo bem, ele foi marcar o Bruno Henrique, mas tinha um lateral cobrindo ali. Ele tem que ir na bola, ele tem que pressionar a bola. Porque se você der espaço para um camisa 10, pro jogador que tem a qualidade com a Arrascaeta, ele vai dentro do gol como ele foi. Mas de forma geral, acho que foi um grande jogo do Flamengo. Uma equipe que, sem dúvida alguma, cada vez mais mostra o seu equilíbrio, mostra a força do seu elenco. Amassar o Grêmio na casa do Grêmio não é algo normal, mas o Flamengo fez parecer normal. Mas, ao mesmo tempo, repito, o que fica claro pra mim é que o Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro. Não prioriza a Libertadores. Essa é a minha visão. Vamos ver o que o Felipe Luiz disse depois dessa partida. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, isso realmente demonstra somente uma coisa, o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo. Quer? É isso? Não ia ter hoje não, mas pediram, aí eles colocaram. Cadê a classificação? Quer tirar foto, Vini? Não. Põe aí na tela, olha aí o líder Flamengo. Sabe o que vale mencionar? O e assim, quê, eu até Peneira? falei antes aqui na introdução, o Flamengo conseguiu a segunda vitória seguida fora de casa. Isso tem sido algo raro nesse início de Campeonato Brasileiro. Se você olhar aí os jogos, quantos times conseguiram como visitante vencer a partida? De verdade, foram poucos. Eu lembro que até o início dessa terceira rodada, apenas Flamengo e Palmeiras tinham conseguido isso. E vencer fora de casa, para mim, vai ser o grande diferencial para quem quer brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo coloca ex-atacante do Palmeiras no radar de possíveis contratações em 2025. A janela de transferências internacional fechou, mas o Flamengo segue observando oportunidades no mercado de transferências. Um dos atletas que o rubro-negro tem observado e colocou na lista de possíveis contratações é Marino Hinestrosa, do Atlético Nacional da Colômbia. Marino Hinestrosa tem 22 anos e atua como ponta-direita. No entanto, o atleta também tem qualidades para jogar mais por dentro, como um meio-campista. Por conta da idade e da possibilidade de ser utilizado em mais de uma posição, o Flamengo colocou o atleta no radar de possíveis contratações. É importante destacar que, caso Juninho dê alegrias para o Flamengo, a possibilidade de o rubro-negro contratar Marino Hinestrosa pode aumentar. Isso porque o mais querido teria mais credibilidade de contratar jogadores que não estão diariamente na mídia do mercado da bola. A informação é do jornalista Mauro César Pereira. Marino Hinestrosa, inclusive, já jogou com a camisa do Palmeiras no começo de 2020, ainda com 17 anos. Porém, a pandemia adiou os planos e Hinestrosa iniciou de fato a trajetória no time paulista em setembro daquele ano, integrando a equipe sub-20. Por conta da pandemia, surgiu a primeira chance de Marino Hinestrosa integrar o grupo principal do Palmeiras, sob comando de Abel Ferreira. O técnico português recorreu à base para completar o elenco durante a Covid-19, mas não utilizou o atleta em campo. E aí, torcedor, conhece Marino Hinestrosa? Deixe nos comentários a sua opinião.